Hoje tem, gente. Hoje tem café com pastoral. Hoje tem alegria, hoje tem diversão. Hoje nosso programa está super especial. Ele está cheio de novidades e vai falar de um tema muito importante. Mas primeiro eu quero agradecer você que nos acompanha pelo nosso canal de extensão da Pastoral da Universidade, você que está ligado com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, para que você fique por dentro de todas as novidades. Os programas anteriores, eles já estão todos lá no YouTube. Então, quem quiser acessar os outros programas, fique à vontade, acesse, comente. É muito importante essa interação de vocês com a gente. O tema do nosso programa de hoje é sobre as mulheres na área das ciências exatas. Então, a gente vai falar um pouquinho da mulher nessa área de exatas. Para a gente reforçar, mais uma vez, o nosso programa, a gente quer falar sobre a importância da vacina. Nunca é demais falar da vacina. Então, nós estamos todos vacinados já com as 2 doses, a equipe toda vacinada, as convidadas de hoje também estão vacinadas. Então, você que não se vacinou ainda, por algum motivo, procure um posto de saúde mais próximo, um local de vacinação da sua cidade e se vacine. Vacina boa é vacina no braço. Bom, com muita alegria, a gente vai receber a nossa ex-aluna do curso de Engenharia Civil do Unisal, Bruna Barbosa. E agora, né, enquanto a Bruna vai sentando, a gente vai falar e vai receber, com muita alegria, a professora Mariana Capucho, ex-aluna do curso de Matemática também do Unisal. Gente, antes de começar o nosso bate-papo, a gente não pode deixar o nosso café de lado, né? E hoje a gente tem a Marcela, nossa diretora, super especial, super estilosa, para servir o café para a gente. Obrigado, Marcela. Bom, enquanto isso, eu vou começar a apresentar um pouquinho a Bruna. A Bruna, ela é ex-aluna, né, do curso de Engenharia Civil aqui do Unisal. Bruna, seja muito bem-vinda. A gente vai relembrar vocês que elas vão tirar as máscaras, né, para a gente poder conversar melhor. A gente está com distanciamento aqui, a gente tem o álcool também, né, para tentar voltar um pouquinho essa normalidade aí. Bruna, muito obrigado pela sua vinda até o programa. A gente está muito feliz de ter você aqui. Obrigada a vocês por me chamarem. Mariana, né, professora Mariana. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de você estar aqui com a gente hoje, para a gente falar desse tema super importante, que é essa inserção das mulheres, né, na área de ciências exatas, que às vezes é um tema muito masculino, as pessoas podem achar. Então, assim, eu agradeço muito você estar aqui com a gente. Eu queria agradecer o convite, né, que é um assunto que eu gosto muito, já há algum tempo a gente trabalhando com isso. Então, muito obrigada pelo convite, para a gente conversar um pouquinho. Isso aí, gente. Dom Bosco caminha conosco. Então, o nosso programa agora vai começar a trazer para você várias perguntas, várias informações importantes e o nosso bate-papo sempre com o nosso cafezinho. Fiquem ligados. O lugar de mulher é onde ela quiser. O que é ser uma mulher nas ciências exatas para você, Mariana? Quando a gente pensa em ciências exatas, o que é mais comum a gente encontrar, né? A gente tem aí, até culturalmente, historicamente, quem que era colocado para trabalhar, para estudar a área de exatas? Os homens, né? De um modo geral aí, os homens. E, de repente, a gente começa a perceber que a mulher pode fazer, porque ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode escolher o que ela quiser fazer. Até é muito complicado, a gente percebe, né? Que às vezes a mulher vai fazer... O que era comum? Primeiro, elas ficavam cuidando enquanto os homens caçavam. Vamos lá para a antiguidade, né? E isso foi se evoluindo de que forma? Depois elas ficavam em casa para cuidar dos filhos enquanto os maridos iam trabalhar. E essa cultura, essa história que foi se passando, é que os homens saíam, é que estudavam, é que corriam atrás do conhecimento. E a mulher ficava como um papel de lado. E hoje a gente percebe isso, que a mulher pode fazer o que ela quiser, ela pode escolher aquilo que ela quer fazer e dar o seu melhor. E uma coisa que eu acho muito importante, né?
a gente não deve pensar assim, ah, mas é porque é mulher ou é porque é homem. Dentro de cada ramificação, de cada ideia de estudo e de ciência, nós temos bons homens e boas mulheres trabalhando. Então, isso é muito importante, a gente pensar na dedicação que você coloca naquilo. Isso é bem interessante e importante a gente falar mesmo. Eu dou o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela tem, né, tinha vontade de estudar. E meu avô falava, para que você vai estudar? Mulher não precisa estudar. Então, assim, isso vamos colocar lá há 40 anos atrás, né? Então, assim, ele falava isso para minha mãe. A minha mãe terminou, ela fez lá o ensino fundamental 2, né? Mas ela queria fazer o ensino médio, na época era colegial. Só que a escola era longe de casa. Não tão longe, se a gente for pensar. Mas, assim, ele colocava os empecilhos, né? A escola é longe, é à noite, você não pode. Então, assim, a mulher não era tratada, né, como essa dignidade que a gente tem muitas vezes hoje, às vezes não é ainda. Por isso que é importante a gente falar sobre esses temas e colocar esse papel, que a mulher, ela vai estar onde ela quiser. Não é, Bruna? O que você acha disso? Eu concordo com o que ela falou, né? Tipo, quando eu pensei em estudar engenharia, foi uma coisa que eu fui pesquisando, né, para ver, e o que eu sempre via era sempre a sala era mais homem, era mais tudo assim, e eu fiquei um pouco com medo, porque mulher sempre foi mais voltada para a área tipo biológica, né, área nunca na exatas, nunca na engenharia no meu caso, né? Então, assim, eu acho que tendo mais mulheres, né, nessa área, vai abrindo mais portas para as outras também pensarem em estudar. Então, eu acho que é um grande desafio, né? No caso, hoje em dia vem melhorando muito, né? Já tem mais mulher e tudo mais, só que é um grande desafio, tanto para o preconceito, né, que existe, quanto a mulher faz o que ela quiser, né? Só que tem um desafio de estudar, de projetar, de fazer tudo. De se inserir, né, Isso, também de se inserir. nesse mercado, né, que é tão competitivo e muitas vezes tão masculino. Então, eu acho importante o nosso programa de hoje trazer esses temas, né? São temas importantes, são temas pertinentes, que a gente discute aí dentro dessa questão muitas outras questões. Então, isso é muito importante. Então, você que está nos assistindo, não deixe de comentar, não deixe de expressar também o que você pensa sobre o tema. Isso é muito importante, saber o que você está achando do nosso programa, o que você acha sobre o tema. Mande mensagem para a gente poder fazer cada vez programas melhores. A Bruna falou da questão aí, né, do preconceito, essa questão que é tão importante também de ser falada. Então, eu pergunto para você, Bruna, como é que você enxerga os desafios, né, para as mulheres na área de exatas atualmente? Atualmente, eu creio que, lógico, antigamente o preconceito era muito maior, foi o que eu falei. Nas salas você via, acho que 2 mulheres para cada 10 homens, vamos, né? Hoje em dia não. Hoje, tanto quando eu entrei na Unisal, eu achei até era bem igualitário, assim, né, digamos. Então, no meu caso, na engenharia civil, os homens têm muito preconceito com as mulheres no canteiro de obra. E eu tive uma professora aqui no Unisal, né, a Patrícia, ela sempre mostrou pra gente que não, que é possível, que não tem que ter esse preconceito. E eu acho que, pra mim, no meu caso, na engenharia civil, o maior é esse, no canteiro de obra. E é interessante você falar isso, você citou uma professora, né, Patrícia, né? Sim. E você também enxergar professoras nas áreas das ciências exatas, né, no caso seu da engenharia. Então, quando eu entrei, eu achava que ia ser só homem, os professores. Aí depois não, fui vendo que tanto na engenharia civil quanto nas outras engenharias, na matemática, né, tem mais mulheres. Isso é muito bom, porque incentiva, foi o que eu falei. A gente vendo, né, vai incentivando. Isso, a gente vendo, a gente falando sobre, isso é importante. Bruna, as alunas aqui do Unisal na engenharia, como que elas se preparam para esses desafios? Assim, você consegue dar algum exemplo de alguma professora, de um professor que fale sobre isso, para a gente não ter só aquela visão tecnicista das coisas, né? Ah, eu vou lá porque eu tenho que fazer cálculo, eu tenho que aprender matemática. Qual é essa questão humana que envolve também as engenharias, por exemplo, aqui no Unisal? Igual você falou, né? De ser cálculo e tudo mais. Eu entrei na engenharia e falei assim, nossa, vai ser muito cálculo. Mas não, principalmente no último ano, a gente aprende muita coisa voltada para a área econômica, para a área humanitária, igual você também falou. E em questão de professores,
como eu falei, tem a Patrícia, né, que ela dá aula e ela também trabalha no canteiro e tudo mais. Tem a Mariana, que já é outra professora, ela faz pesquisa, né, ela já é uma pessoa que inspira também a gente. Mas eu acho que, tipo, para enfrentar todos os desafios, acho que em qualquer área, não só na engenharia, a gente tem que ter muito autoconhecimento. Tipo, para a gente poder trabalhar tudo, igual eu, por exemplo. Eu tive muito problema em falar em público, essas coisas. Isso, tipo, a engenharia, né, a Unisal em si me ajuda bastante. Então, qualquer desafio a gente tem que se preparar psicologicamente para tudo. E, principalmente, a mulher, eu acho que um pouquinho mais nesse caso de preconceito, principalmente. Muito bem. Aproveita e conta pra gente um pouquinho. Como é que surgiu essa ideia de você falar, eu quero ser engenheira? Porque a gente pensa assim, né? Nasci criancinha, quero ser professor, quero ser engenheiro. As crianças têm aspirações, né, de profissões. Mas como é que surgiu para você essa trajetória de fazer engenharia? Assim, desde quando eu era mais nova, né, criança, eu gostava muito de Lego, essas coisas de construir. Aí foi passando e tudo mais, eu pensei em fazer arquitetura. Só que eu sempre gostei muito de exatas, de cálculo, de matemática. No ensino médio era, tipo, o que eu mais me dava bem. Aí eu falei assim, gente, por que não engenharia? Aí foi o que eu falei lá no começo. Eu pesquisei, eram muitos homens que faziam, o pessoal falava assim, nossa, mas você vai fazer engenharia? Eu falei assim, não, pô. É isso que eu fico pensando. Né? Eu, por exemplo, eu, Mariano também, a gente é químico. Daí a pessoa fala assim, nossa, faz química? Você é doido? Você é louco? Você é maluco. Então, quando você fala assim, eu vou fazer engenharia, mas você é mulher, você vai fazer engenharia. Aí, tipo, eu gosto muito de desafio, sabe? E quando as pessoas perguntavam isso pra mim, eu falava assim, não, quero mostrar que sim, gente, pode, porque, né? Por que não? Aí minha mãe também sempre me incentivou, tipo, fazer uma coisa que eu gostava na área de exatas, né? E quando eu falei engenharia pra ela, foi maravilhoso, né? Então, eu sempre tive incentivo também dos meus pais. A sua mãe, conta pra gente a sua mãe, fala um pouquinho dela, assim, ela é da área de exatas? Não. Meus pais, eles não têm faculdade. Não tem Meu pai é faculdade. artesão e minha mãe é funcionária pública. Sim. Mas eles sempre me incentivaram. incentivaram a fazer uma faculdade. E quando eu disse que era na área de exatas, minha mãe, não, então vamos tentar engenharia e tudo mais. Aí foi assim. Isso é muito bom, né? Quando a família apoia esse sonho também que a gente tem, que a gente traz. Muito bom. Porque, assim, eu não sou daqui, de Lorena. Eu sou de uma cidade lá do sul de Minas. Pode falar o nome. É Soledade de Minas. É que ninguém conhece. Soledade de Minas. Vamos mandar um beijo pra Soledade de Minas. Depois você vai compartilhar esse vídeo lá, hein? O pessoal assistir Pode você. deixar. Tem 5.000 habitantes. Então, é bem pequena. E lá perto não tem faculdade, assim, sabe? Então, minha mãe sempre me incentivou, tipo, sair de casa e estudar fora pra, né? Que já é um desafio tanto também, né? Sim, Sair sou filha única, então... Isso. Mas legal, muito bom ouvir. Mariana, historicamente você falou um pouco disso, né? A área de exatas, ela ainda é muito ligada ao universo masculino, tá? Quais são esses estereótipos que existem ainda em relação à mulher nessa área e como que você acha que a gente pode combater essa questão de estereotipar, né? Essa área é muito masculina. A gente conversou num programa sobre esportes também. Esportes masculinos, esportes femininos, né? O que você pensa disso ligado a esse universo das exatas? Eu acho que a gente precisa avaliar o que você resolve para a sua vida, né? Então, assim, eu resolvi que eu quero fazer matemática. Fui, e até foi engraçado o comentário que você fez, quando a gente foi fazer química, poxa, você vai fazer química? E eu não esqueço de quando eu entrei na faculdade de matemática, foi muito comum. Era muito engraçado. Você está fazendo faculdade? Estou. Mas qual é o seu... É matemática. Você é maluca? Para que você vai fazer esse negócio? É muito difícil. E eu falava assim, gente, não é difícil, porque aí que está a questão, né? Mas é só os homens que têm mais facilidade? Não, a gente consegue, cada pessoa, eu acho que assim, é muito complexa essa ideia de que é para homem ou é para mulher. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, eu estou dando o meu melhor dentro daquilo, sou eu, né? Então, o eu, homem ou mulher, ele precisa estar ali direcionado para aquilo que ele resolveu se propor a fazer. Então, o que a mulher me coloca assim, né? O que a gente como mulher? Não, é mostrar que a gente é capaz. Mostrar que jeito? Querendo ser melhor? Não. Dando o nosso valor. Colocando o nosso valor naquilo ali. Como eu já até comentei, né? Essa emoção e razão trabalhando com mais
equilíbrio, né? Porque é muito engraçado, a gente que é mulher, falo no meu caso, né? Sou casada, tenho 2 filhas, então assim, a gente é o dia todo você pensando, eu tenho que organizar isso, eu tenho que organizar aquilo, e a área de exatas na cabeça da gente, ela faz essa organização. Então, de uma certa forma, nós já temos isso enraizado. Uma mulher, você não consegue pensar um dia de casa sem você pensar no quanto você tem que gastar, a comida que você tem que fazer, o quanto você tem que fazer. Será que aquela comida que está na geladeira dá? Então, você já está calculando, você já está, que a gente chama, né, de etnomatemática, que é uma ramificação aí. Não é aquela matemática ali, nua e crua, certinha, pura, né? Mas é aquela matemática do dia a dia. E é isso que é importante. Eu vou fazer uma compra, quanto que eu vou usar de dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, onde que eu posso economizar. Então, isso eu acho que a gente precisa pensar, essa questão que é só masculino, não é. Ela é feminino também, dependendo daquilo que você coloca como ponto fundamental ali para que você escolheu para viver. Como a Bruna também falou, né? Ir atrás do seu sonho, ir atrás do desafio, buscar, né, Bruna? Lutar pelo aquilo que você quer, que você deseja. Então, assim, por que é importante destacar esse papel das mulheres nessa área de exatas? E você fala para mim agora, na sua visão, na engenharia civil, quais são os maiores desafios que você encontrou depois que você saiu aqui do Unisal? Então, como eu falei, eu acho que o meu caso, queria muito entrar já num canteiro de obra, né, gerenciamento de obra e tudo mais. Só que eu vejo que é mais difícil, porque tem aquele negócio da mulher ser mais fraca para certas coisas, principalmente lidar com o peão, essas coisas todas que o pessoal pensa. Então, fica muito assim para a mulher mais na área administrativa. E não é o que eu quero, né? Essa é a dificuldade, eu acho, assim, mais comum. Eu acho que você levanta questões que são importantes também, a Mariana acho que vai concordar. E a gente precisa quebrar também esse preconceito nas empresas, que muitas vezes a empresa fala assim, eu não vou contratar a mulher, porque a mulher pode engravidar e a mulher pode ficar afastada 6 meses, 4 meses. Então, eu acho que a sociedade tenta justificar esse preconceito, barrar esse papel da mulher mesmo, dentro dessa área, muitas vezes, colocando assim, mas eu não vou contratar porque ela pode engravidar. Porque eu não vou porque ela não vai conseguir carregar tal coisa. Porque vai ser só homem, então ela vai ter que liderar um grupo, sei lá, de 30 homens. E eu acho que não vai dar certo. Então, assim, eu acho que são muitas questões mesmo. É uma coisa, igual a Mariana disse, que é desde lá de trás, né? Então, é uma coisa que vai melhorando, tá melhorando muito, né? A gente não pode falar, não tem preconceito ainda, mas, tipo assim, tá melhor. Mas, igual eu disse do canteiro de obra e tudo mais, teve uma vez até que eu fui para uma entrevista de estágio, eu nem tinha formado ainda. E eu fui na entrevista e tudo mais, só que o cara falou assim, mas seu perfil é muito bom e tudo mais, mas agora a gente não está procurando ninguém para a área administrativa. Eu falei assim, mas não é isso que eu quero também, sabe? Então, ali naquele momento eu falei assim, nossa, vai ser difícil. Mas, aí depois eu consegui um emprego até, por alguns meses numa obra e tudo mais, soube lidar com os peões, né, também. Porque o pessoal fala assim, a mulher, sei lá, mulher bonita, não sei o quê, vai tirar atenção. Não existe essas coisas, gente. Eu acho que também é muito mais respeito, né? Sim, as pessoas têm que ter respeito. Os valores respeito. que a gente tem também, como ser humano, né? Isso você aprende desde, né? Então, às vezes também não é só preconceito. É muito bom falar isso, né? Porque daí você pensa nessa questão, né, de chegar numa obra e você vai comandar aquela obra como engenheira. Você impor também a sua pessoa, né? Bruna, né? Quem é a Bruna? Então, assim, a questão que a Mariana fala da humanidade, né? De lidar com o ser humano. É o que eu falei, isso, né? o engenheiro não está só dentro do cálculo, né? Calculando, projetando. O engenheiro está lidando com gente. Que a gente às vezes acha que não. A gente tem a visão muito distorcida da realidade da engenharia, das exatas. Eles estão lidando com gente o tempo todo. Tem várias áreas. Né? Não pode só focar em uma. E foi o que eu falei, do autoconhecimento. Você tem que trabalhar muitas vezes em várias coisas suas também para lidar com o outro, né? Não só. Muito bem. Vamos lá para Mariana, né? Por que a matemática é tão temida?
Você deu alguns exemplos, falando, olha, a gente calcula no supermercado, ainda mais agora, né? Nosso momento Tá difícil. de crise, então a gente tem que fazer conta mesmo. Às vezes você vai no supermercado com R$ 100, você sai com 3, 4 coisas, né? Então, é difícil e a gente precisa dessa educação financeira, desse planejamento, que é muito importante também. Então, assim, como, Mariana, que a gente pode aproximar a matemática da vida das pessoas e por que você acha que as pessoas, pelo menos as crianças também, né, têm muito medo da matemática? Voltando, a gente sempre puxa o gancho da cultura e da história, né? Então, assim, o que era? Matemática era para poucos. Esse slogan, ele é muito comum. É muito legal você vai procurar um artigo para estudar alguma coisa, sempre ter, pelo menos uns 2 ou 3 a gente acha com esse slogan, né? O título do artigo, matemática é para poucos. E ela não é. Mas qual é a grande questão aí? As crianças, quando elas estão em casa, vão estudar ou levam material para casa, né, para estudar, o que os pais normalmente fazem? Eu não entendo matemática. Então, se eu não entendo, a criança já enraizou ali que ela não pode entender aquilo, porque aquilo é impossível. Então, muito dos traumas que a gente percebe nos alunos, nas crianças, eles vêm de casa. Eles já vêm dos pais. Então, assim, a questão da motivação, né? Tem até uma frase que fala assim, que primeiro a gente tem que levar para os alunos a motivação, para depois a gente falar em conceito, em conteúdo. Porque eles precisam ter essa motivação, mexer com a motivação intrínseca, para jogar para a extrínseca, e a gente trabalhar com isso. Mais uma vez, o lado humano. Eu não consigo falar. Eu não consigo falar sem falar da área humana. E eu acho legal você falar, porque assim, você foi ex-aluno do Unisal. Então, assim, o Unisal contribuiu, com certeza, para que você tivesse essa visão também. Né? A licenciatura também é importante, né? Nessa área, por exemplo, da matemática. Então, acho que são pontos importantes de você também falar. Sim, porque quando a gente vem para fazer licenciatura, né? Uma coisa muito legal, eu comento muito isso com os meus alunos. Teve um professor que chegou e falou assim, por que vocês vieram fazer matemática? Aí, ele fez a pergunta e já lançou assim, porque vocês gostam de fazer conta? Aí um monte de gente levantou a mão, né? Ele falou, então vocês estão no lugar errado. Porque não é para fazer conta, é que vocês estão para pensar. E aquilo me marcou tanto, porque eu fico assim, gente, eu tenho que ensinar os meus alunos a pensarem. E aí vem até a questão da educação financeira, né? Eu tenho que pensar que, assim, a matemática, ela não está aqui. Mas a gente não está fazendo conta. Tá, mas você tem aqui uma mesa, ela tem uma área, ela tem um espaço, ela ocupa um espaço. Se eu levar ela para lá, será que ela fica melhor? Se eu trouxer ela para cá? Isso tudo são conhecimentos matemáticos. Eu tenho uma caneca, essa caneca tem um volume ali dentro, tem uma quantidade de café, se eu colocar até a metade. Então, tudo isso a gente pode relacionar. Isso você faz desde uma criança piquititica até um grandão, né? E a gente consegue trazer esse lado. E aí que eu encaixo e eu não consigo separar, né, que a gente tem que trazer, sim, a ideia de que as coisas, as exatas, a matemática, ela está no cotidiano. E mostrar para o aluno, por exemplo, eles têm muita mania, né? Mas eu vou calcular, eu vou dar o exemplo porque é muito engraçado. Mas eu não uso logaritmo para comprar pão. Não vai usar mesmo. Mas você pode calcular com logaritmo a quantidade de bactéria que você vai ter, o crescimento do fermento. Isso tudo você consegue fazer. Então, é essa conexão que a gente vai fazendo, por isso a matemática ela é ensinada pouco a pouco, e aí vão fazendo as conexões. O que falta muito são as conexões que são feitas, que às vezes a criança aprende, ela aprendeu o que é um círculo, o que é um triângulo, né? Depois ela esquece, como se ela não precisasse mais. Isso também é muito do vestibular, do nosso estilo de vestibular, muito conteudista. Sim. Então, assim, é preciso ter o conteúdo, a criança tem que aprender, o jovem tem que aprender aquele conteúdo, mas não pode esquecer essas conexões, porque eu acho que o local de aprender, né, na escola seria muito importante essas discussões. Sim. De aplicações da matemática no nosso dia a dia, para deixar ela de ser tão temida, né? A gente tem muito, assim, alunos que perguntam, mas para que eu vou usar isso? Então, é até engraçado que quando a gente começa a dar aula, né, ainda mais, já faz uns mais de 10 anos e tal, que eu estou dando aula, e a gente começa a dar aula, você vai aplicando mais ou menos aquilo que você viu, né?
Aí, de repente, fala, não dá para ser assim, porque eles precisam de mais. E aí você começa a buscar, você traz música, você traz arte, você traz história. Uma coisa muito legal para mostrar para os alunos é a parte de história da matemática, de onde que surgiram as coisas. Por que o sinal de mais é mais? É aquela cruzinha. Por que é menos, né? Tem até um livro que fala sobre isso, que é muito legal. E uma das coisas que eles representavam, por exemplo, os tonéis de vinho, né? Para dizer que um estava mais cheio ou mais vazio, o mais cheio era colocado uma cruzinha e o mais vazio ou vazio tinha um tracinho. Então, daí já foi vindo essas ideias de sinais, simbologia. Então, esse tipo de conceito que a gente vai mostrando, a gente vai colocando na cabecinha da criança. E o que é legal? É você começar desde o princípio. Então, se você já tem um bloqueio, como eu já coloquei, que o pai olhou, eu não sei te ajudar, pronto, você já bloqueou aquela criança para conhecimento. Boa dica para os pais, gente. Não fala que vocês não sabem, não. O professor fala que, assim, o professor pergunta para ele, você não sabe? Fala, não, eu vou procurar, vou me informar e eu trago a informação. Pai, faça isso também para o seu filho. Fala, vamos procurar me informar, já vou te ajudar. É isso mesmo. Eu falo porque, assim, eu tenho 2 meninas em casa e a gente, muita coisa, às vezes, dentro da matemática a gente sabe, mas, por exemplo, voltado para a idade delas, às vezes você fica, nossa, como é que eu vou ajudar para ensinar e tal? E aí você vai buscando, vai estudando, vai aprendendo mais e vai ajudando. Você pega uma barra de chocolate, você divide, você pega o pedaço da casa e olha um pedaço de uma porta e fala uma forma. Então, tudo isso é a gente trazer a criança para brincar, né? Para desenhar, para pintar. E essas coisas ajudam. E a criança se sente motivada. Isso é bom, gente, porque a gente precisa dessa motivação da Mariana, né? A gente convidou a Mariana para estar aqui hoje falando um pouco dessa experiência dela também como professora da área de exatas, porque é aquela base que a gente precisa. Da criança também, da menina, né? Como a Bruna comenta, se enxergar naquilo, ver que ela é capaz de fazer aquilo. Então, eu acho que é muito importante esse cuidado que a gente precisa ter, que a Mariana fala, na base, para a gente ter uma Bruna aqui, por exemplo, com a gente hoje, uma Mariana com a gente hoje aqui. Então é muito legal, estou muito feliz de ter vocês com a gente. Bruna, vamos falar de Covid. O que a engenharia vai ter a ver com o Covid? Vamos pensar na recuperação da economia do nosso país pós-Covid. Como que a engenharia civil ela pode auxiliar nessa recuperação da economia? É igual você falou, né? As coisas subiram muito. Principalmente na construção civil, tipo, o aço subiu muito. O cimento, se eu não me engano, está o dobro, o triplo do preço, né, do valor. Então, no caso das engenharias em si, no geral, eu acho que elas vão ajudar muito na parte de diminuir o processo de fabricação, sabe? Como que eu vou falar? Para reduzir fazer pesquisas para diminuir o processo, para reduzir como fala? O insumo do produto. Sim. Assim pode ser que faça cair o preço preço final. É buscar alternativas mesmo, sim, né? E já na engenharia civil, né, já vem, não só em pós-Covid, mas durante essa pandemia, né, ela ajudou muito em questão de construção de hospitais de campanha, né, que teve bastante. E também precisaram, eu acho, tipo, reformular algumas técnicas por conta do distanciamento, como fala? Das normas de segurança. Isso, das normas de segurança. Então, precisaram aprimorar. Todas as profissões precisam se atentar a isso. Exatamente. Não só, né, a engenharia civil, mas eu acho que, no caso da engenharia civil, construíram mais hospitais, né? Então, nesses hospitais precisaram, né, reformular essas normas de segurança. É importante isso. Ela deu o exemplo da engenharia civil na construção de hospitais. Né? E a gente tem exemplos aí na China que eles constroem rapidamente, né? Sim. Aqui, às vezes, demora anos e anos, que se Deus quiser, vai acabar, né? E às vezes não tem o hospital. Isso é uma pena, né? Infelizmente, a gente tem aí muito desvio, né, de verba pública, que a gente também vai tratar aqui num programa super especial sobre políticas públicas mais adiante. Mas é interessante repensar, né? Eu acho que é um desafio essa nova posição que as engenharias vão ter. E a engenharia civil, como você me disse, está difícil construir. Tá. Né? Vai tá difícil, porque o preço está caro. Tá tudo Aí não compensa. Muito caro, não compensa. Mas, assim, buscar alternativas, estratégias, e o engenheiro tem que pensar, como a Mariana falou, né?
vocês que vão pensar nessas soluções, Sim, né? sim. Dentro da área de vocês, aquilo que vai ser o melhor. O melhor Muito para bem. se fazer. Gente, agora eu estou com uma convidada no nosso link aqui, muito especial, que é a professora Regina Cabé. A professora Regina ela é coordenadora das engenharias civil e mecânica do Unisal. E ela tem um recadinho super importante para você que quer cursar alguma engenharia aqui com a gente. Professora Regina, seja muito bem-vinda. É uma pena não ter a senhora com a gente aqui, mas eu já deixo a minha gratidão e um grande abraço virtual para que a senhora possa falar um pouquinho para a gente aí dos cursos de engenharia aqui do Unisal. Olá, professor Matheus. Eu que agradeço, né, ao convite e a abertura aqui para a gente poder falar um pouquinho aí sobre as engenharias aqui do Unisal. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Então, falando brevemente aí sobre as engenharias e o processo de vestibular do ano agora, né, do próximo ano, 2022. Bom, nós temos aqui na modalidade presencial os cursos de engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de produção e engenharia da computação. Nós temos o processo seletivo, né, o vestibular, as inscrições para o vestibular, elas já estão abertas. Então o aluno já pode acessar o site do Unisal, né, www.unisal.br, acessar o vestibular, fazer sua inscrição. Ali ele vai selecionar a modalidade do curso, o curso, né, que ele se interessa, e efetuar a sua inscrição. O processo seletivo, a prova, ocorre no dia 6/11, presencialmente, às 14 horas. É o nosso vestibular, né, principal. Após essa data, nós temos o vestibular continuado, né, as provas continuadas, mas é interessante que o aluno, né, faça essa prova presencial no dia 6/11, para que já passe pelo processo, já seja aprovado e possa fazer a sua matrícula, né, com desconto. Nós temos algumas datas em que existe aí um desconto de 70%, né, na matrícula, até o dia 20/12. Então, é interessante que ele faça nessa data, né. O processo mesmo, o vestibular, a inscrição é isenta de pagamento, e é isso aí. Então, nós temos várias bolsas e descontos, né, que o aluno também pode acessar nesse mesmo local do site, para ver quais são os descontos de Enem, dependendo da nota, até 100% de desconto, tá? Então, é isso aí. Então, eu faço um convite a todos para que venha conhecer aqui o nosso espaço, estamos à disposição, e espero que tenhamos aí os nossos alunos em 2022 aqui com a gente, e que a gente possa contribuir, né, para a concretização desse sonho, né, de serem engenheiros e engenheiras aí, tá? Então, muito obrigada novamente, um abraço a todos, espero por vocês. Bruna, agora, né, a gente ouviu a professora Regina falando, eu queria que você também fizesse um convite para que mais pessoas conhecessem, viessem estudar aqui engenharia no Unisal, né, mulheres, homens. Então, faz esse convite pra gente. Você saiu lá de Minas, né, Soledade, Minas. Isso. Tão longe, né, que você descobriu que tinha Unisal. Conta pra nós. Então, eu não sabia, né, daqui de Lorena, eu passava por aqui, nem. Aí, 2 amigos meus lá de Minas já estudaram aqui. E quando eu estava pesquisando uma faculdade perto, porque querendo ou não é perto lá de Minas, eu descobri aqui, eles me falaram e meu amigo principalmente falou do laboratório aqui do Unisal. E quando eu vim fazer o vestibular, eu vi o campus, falei assim, nossa, é maravilhoso aqui. Aí depois eu conheci os funcionários, né, depois que eu ingressei aqui, assim, foi igual você falou, a questão humana aqui é muito presente, aqui no Unisal não tem nem como negar. Que tem os projetos, né, da faculdade, eu fiz parte do projeto do Uniação, que, né, faz reforma em lugar carente e tudo mais. E a pastoral, fiz muita parte da pastoral também, que tem essa parte humanitária. Então, assim, não só como visão das mulheres, que aqui você vai encontrar isso, você vai encontrar representatividade aqui, e como questão humanitária também das pessoas, principalmente os funcionários, não tenho o que reclamar da Unisal. Que bom, a gente fica muito feliz de ouvir você falar sobre isso. A professora Mariana, além, né, de ciências exatas, você tem também um talento muito especial para a música. O que música tem a ver com matemática? Então, né, é até um dos assuntos das minhas aulas, né? Porque quando a gente fala em
uma escala cromática, quando a gente fala nas notas que a gente tem hoje, a gente só consegue tocar do jeito que é porque foram feitas divisões e intervalos aí logarítmicos e tudo mais para que isso acontecesse. Então, a música ela é totalmente voltada, construída matematicamente, né? Então, a gente tem até alguns vídeos, umas coisas bem legais, não sei se vocês conhecem, mas tem um vídeo muito interessante, que é o Donald no País da Matemática. Ele é muito divertido, né? E ele explica como que o Pitágoras fez com a divisão das cordas Pato e tudo. Donald, né? Uhum. Ah, tá. É o Donald no País da Matemática. É o Pato Donald. E aí ele mostra, né, os pitagóricos tocando. Então, é bem legal essa interação. Então, eu costumo até falar para os meus alunos, gosta de música? Gosta. Então, você gosta de matemática. Mas como? Gosta. Por quê? Porque se não fosse a matemática, você não estava tocando, não estava trocando de um tom para o outro, uma música sem ter problema, né? Então, isso é bem legal a gente explicar. Porque eu fui laçada, eu posso dizer assim, porque eu tinha 5 anos. E uma vizinha dos meus pais era professora de música, né? É a minha professora, como não é mais minha professora, mas é minha amiga até hoje. Fala o nome dela, manda um beijo pra ela. Vou mandar um beijo para Betinha, linda do meu coração. Eu amo a tia Betinha. Ela foi até minha madrinha de casamento, sabe? Ela e o marido dela. Porque assim, eu tinha 5 anos e eu ficava pendurada na janela da casa, na varanda da casa dela. E eu queria muito tocar. Eu achava muito lindo. E até uma história muito engraçada, porque o meu pai, aí ele achava assim, não, ela não vai conseguir, imagina, ela é muito pequena, não sei o quê, aquela coisa de pai meio protetor, né? Olha aí, né? Ele, não. Aí de tanto ela vai conseguir. Ela tem jeito. Aí todo dia eu ia, e eu tinha amizade com as filhas dessa professora, e a gente ia e ficava olhando. Até um dia que de tanto ela falar na cabeça do meu pai, ele, não, tá bom, então vai lá. Daquele dia em diante, eu nunca mais parei de mexer. Claro, não tenho aquele treino contínuo devido às crianças e tudo mais, mas eu tenho os meus treinos aí de relaxamento, uso até como uma terapia, que é muito gostoso, né? E eu agradeço, se eu posso falar hoje até, estou aqui falando de mulher nas exatas e tudo mais, e que tudo é possível, eu tenho que colocar a Betinha como, assim, uma pessoa que me incentivou e muito em tudo que eu quisesse fazer, né? E ela para mim é um exemplo até hoje de pessoa. Muito bem. Então a Mariana se arruma ali, né, para ela presentear a gente com uma bela canção, que eu vou conversar com ela já sobre essa música. Eu queria chamar a nossa aluna Paula Jardim. A Paula tem um vídeo pra gente super especial que ela grava do dia a dia dela. Paula, um beijo para você e muito obrigado por participar do Café com Pastoral. Vamos assistir a Paula, depois a gente vai ouvir um pouquinho a Mariana. Oi, eu sou a Paula e a pedido da Pastoral vim trazer vocês para trabalhar um dia comigo. Eu sou engenheira civil e me formei na Unisal. Aqui é a entrada do prédio em que eu trabalho. A gente já está em fase de acabamento, então tá tudo dando as suas formas já, ficando mais bonito. Esse é meu escritório. Logo que eu chego, eu pego uma garrafinha de água para hidratar e vou separando o que eu preciso fazer no dia. Respondendo alguns e-mails, organizando minha mesa. Anoto algumas pendências, algo que preciso resolver. Depois tomo mais um pouco de água, hidratar é sempre fundamental. Separo alguns papéis para ir para a obra, para ir fazer algumas conferências. Essa é a Sabrina, a estagiária também, estudante de engenharia da Unisal. Como eu disse anteriormente, estamos em fase de acabamento, então eu subo mais para dar uma verificada, para ver se está dando tudo certo, se os nossos funcionários estão com alguma dúvida, conferindo o trabalho de todo mundo. Depois de andar todo o prédio, eu vou para a outra obra, que fica bem perto, então dá para ir andando. Vou lá tá na fase de instalação elétrica, começando o acabamento. Tiro algumas dúvidas, resolvo alguns problemas e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bruna, já quero agradecer você, porque agora a gente vai encerrar nosso programa com muita música. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença.
Foi ótimo ter você com a gente, saber da sua história e mostrar um pouquinho, né, para as pessoas quem é a Bruna Barbosa, aluna de Engenharia Civil do Unisal. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando vocês me chamaram, gente. Obrigado você. Vamos de música? Mariana, primeiro me fala, que música é essa? O que você vai tocar? O que você vai fazer? O que você vai aprontar? Bem, como eu já tinha comentado, né, eu uso hoje a música mais como uma até terapia, para me relaxar mesmo. Então, o dia que eu estou um pouco mais agitada, eu sento e toco. E hoje eu vou tocar uma melodia para vocês, até de minha autoria. Olha que chique, gente. Ela não é uma música assim já formalizada, mas eu gostaria de presentear vocês e agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, por essa oportunidade de falar um pouquinho daquelas nossas verdades, das coisas que a gente vive, tá? Que honra. Vamos lá, vamos ouvir a Mariana, então. Que linda canção, Mariana. Muito obrigado por você nos presentear com esse seu dom, com esse seu talento e trazer um pouquinho da sua história para nós aqui no Café com Pastoral. Bruna, muito obrigado também por você partilhar com a gente as experiências. Paula Jardim, que trouxe para a gente o seu dia a dia. Professora Regina, que não pôde estar com a gente, mas que fez essa conexão, né, virtual. Isso é muito bom, é muito importante. Agradeço muito você que está com a gente, que ficou com a gente até o final. E, gente, não esquece, ativa o sininho, se inscreve lá no canal da Pastoral da Universidade para que você fique por dentro de todas as novidades do nosso programa, que tem muito mais Café com Pastoral. Então assistam, comentem, compartilhem, mostrem para as pessoas um pouco do nosso trabalho aqui, que a gente faz isso com muito amor, com muito carinho e sempre com a luz, com a presença de Dom Bosco, né? Então a gente vai encerrar com aquela frase que eu gosto: Dom Bosco caminha conosco. E você também vem caminhar com a gente, vem caminhar com o Café da Pastoral.